Então, iniciando o treinamento aqui sobre o ONVIO Messenger, tá, gente? Primeira coisa, antes de qualquer configuração, vocês precisam verificar quais são os usuários que vão ter acesso a esse processo, tá, gente? Então, dentro do ONVIO, acessando com o usuário admin, que é o que eu estou acessando agora, eu vou no menu configurações e vou em grupos de permissões. Eu vou verificar se todos os usuários cadastrados no ONVO, eles estão vinculados aos grupos aqui, tá? Eu vou pegar, por exemplo, um grupo geral aqui para demonstrar para vocês. Então, quando eu for nessa aba aqui, avançar funcionalidades, vai ter um menu chamado Messenger. Você pode ver que eu clicando aqui, tem as marcações que eu estou fazendo. Se estiver informado aqui tudo, esses usuários vão ter acesso a todas as informações aqui. Se tiver marcado nada, não vai ter nada. E se tiver marcado personalizado, daí eu posso configurar o que eu quero deixar inicializado. Eu quero mostrar as opções para vocês, onde eu clicar no botão personalizado vai aparecer. Então tem as opções aqui, ó, do Messenger, né? Por exemplo, permite que os membros do grupo leiam e enviem mensagens do Messenger. Permite que o membro do grupo visualize atendimento de outros funcionários, né? Ele pode visualizar atendimento de outros funcionários e está transferindo esses atendimentos. Pode habilitar clientes ou não. E pode fazer as configurações do assistente virtual do ONVIO Messenger. Esse assistente virtual é um robô que manda mensagens para o usuário, beleza? Depois que eu configurei ele, indiquei que esses, digamos, usuários, esses departamentos vão estar configurados, né, dos grupos de permissões aqui. Eu vou informar nos funcionários dos grupos. Por exemplo, eu vou pegar aqui meu usuário, que é o José. Então eu vou localizar aqui, só um instante. Deixa eu buscar todos aqui, só um minutinho, por favor. Ó, então, José da Luz aqui, eu vou clicar em cima desse lapisinho aqui para demonstrar, tá? Então, o usuário José vai ter acesso a todas as configurações aqui, né? Nessa aba acesso o outro, eu vou informar qual grupo ele está vinculado. Então, se esse usuário tivesse apenas o grupo geral, ele não tinha acesso aos dados do Messenger, tá? E como ele está como administrador, ele vai ter acesso a todas as configurações, beleza? Ele só não vai ter acesso à configuração do celular, ok? Então vamos para a parte agora do próprio menu Messenger. Então quando vocês cliquem aqui no gestão, vocês têm a opção de vocês ir ali no portal do cliente, onde nós temos, por exemplo, os posts de vocês, do cliente de vocês ali, né? Solicitações que por acaso foram criadas pelo Messenger pode ficar ali, né? Os documentos publicados vão ficar tudo no portal do cliente ali e vai ser enviado um link das publicações dos documentos. Aqui vai ter um botão chamado suporte, onde vai ter a central de soluções que também você pode estar visualizando algumas soluções referente ao sistema da domínio em relação ao ONVIO Messenger, beleza? Tá. Então antes aqui de eu configurar, né, o celular que vai ser utilizado no Messenger, eu tenho que saber as especificações desse celular, tá? Então o que a gente aconselha que esse celular seja? Primeiramente que não seja um celular de uso pessoal, tá? Porque todas as conversas que a pessoa vai fazendo aqui dentro do celular dela lá, vai ficar gravado no Messenger. Ou seja, se for um celular particular ou digamos de uma pessoa que seja o responsável pelo escritório, todas as mensagens, todo mundo que vai ter acesso nessas mensagens vai conseguir acessar. Ok. O celular ele tem que ter no mínimo ali uma memória RAM de 4 GB, né? 2 GB liberado, que é o que a gente recomenda, né, que esteja. Então, pelo menos 2 GB ali de memória interna, tá? Liberado. O Android ali, se for o caso for um smartphone, ele tem que ser superior a 10, ou um iOS, que no caso seria da Apple lá, vocês vão utilizar superior a 11. Beleza? Então, vocês tendo toda essa informação do celular, vocês vão fazer as configurações ali, tá?
Ok, habilitei o funcionário, deixei tudo configurado para ele acessar. Agora eu vou na própria configuração do Messenger. Então, vou clicar nesse sanduíche aqui, nesses três pontinhos, e vou clicar no botão Messenger. A outra coisa também, pessoal, sempre quando vocês clicarem aqui no início, quando vocês acessarem, tá? Vai ter um painel demonstrando algumas informações. Vai ter do Gesta Processo, vai ter do Messenger e assim por diante, tá? Beleza? Então, se você clicar no modo Messenger, vai aparecer aqui ó, as telas do Messenger para vocês configurar e a tela inicial do próprio aplicativo. Beleza? Então, vou voltar aqui de novo na tela inicial, vou ficar em Messenger. Ok. Então, a primeira vez que eu acessei, vai ter essa opção de boas-vindas aqui, né? Vai ter as solicitações que foram visualizadas, né? Atendimentos que foram feitos no mês e assim por diante. Eu clico aqui, tem os gráficos para visualizar, beleza? Aqui nesse sanduíche, então, algumas informações também para você voltar de novo no Gesta, no Messenger, no portal do cliente, no caso Gesta que a gente tem nesse programa, tá? Eu vou clicar nessa tela aqui de configurações, né? Tá, gente? Só um momentinho, por favor. Deixa eu voltar na tela. Eu vou clicar na tela do Messenger. Tá. Deixa eu mostrar aqui. Beleza, pessoal? Então, nessa tela que abre, vai ter algumas informações aqui dos menus do Messenger, beleza? Aqui também tem os menus, tem como a gente habilitar cliente, tem como a gente configurar. Deixa eu voltar na tela anterior que a gente estava, só para a gente voltar nos menus do Messenger, tá? Por exemplo, eu tenho os menus iniciais aqui, que é o Messenger, habilitar clientes, permissões e configurações. Então, essas configurações aqui, as permissões é a tela anterior que a gente estava, né? Onde a gente habilita ali o usuário para poder acessar. O botão aqui de configurações é onde eu vou configurar o celular, eu vou indicar ali para reconhecer o usuário, assim por diante. No decorrer do processo a gente vai demonstrando. Mas essa tela aqui, quando eu clico em Messenger, ele abre essa informação onde tem tudo aqui nessa menu, beleza? Então aqui, por exemplo, quando eu clico aqui nessa opção, aparece a primeira tela onde eu tenho os atendimentos que estão sendo iniciados por usuários, as conversas que estão sendo listadas, conversadas com as pessoas, tá? A partir do momento que um usuário, por exemplo, clica em cima da conversa e assume essa conversa para conversar com o cliente, para iniciar o atendimento ou para encaminhar para outro usuário, ele vai para o botão atendimento, tá? Quer ver? Eu vou clicar nessa opção para iniciar o atendimento, ele já sai dessa tela aqui e vai para o botão atendimento, certo? Ó, pode ver que instantaneamente ele já apareceu a mensagem que eu, né, do caso José Carlos aqui, até eu vou abrir uma tela aqui, só um minutinho por favor, do WhatsApp que está aberto, onde eu tenho aqui as mensagens que eu fiz. Por exemplo, eu fui ali, coloquei teste, né, e apareceu todos os menus do robô e do bot do Messenger, né, indicando ali as empresas que eu tenho habilitado. No decorrer aqui a gente vai explicando como que funciona cada item, porque tem 3 empresas aqui para mim. Mas voltando aqui na tela anterior, eu tenho aqui as situações, posso conversar com o cliente, posso concluir o atendimento e assim por diante. Então eu vou começar nesses menus do lado esquerdo aqui, tá, gente? Então antes de qualquer processo aqui, habilitar cliente, configurações, eu vou clicar aqui ó, nessa opção de configurações. Nessa tela aqui, tá, gente? Que é a opção de vocês, por exemplo, gerenciar contatos, fazer distribuição ali, criar respostas padrões, habilitar pesquisa de satisfação, tá? Então se eu clicar aqui, por exemplo, eu posso pedir para meu cliente, na hora que ele terminou um atendimento, né, ele acesse, né, a pesquisa de satisfação e responda. Por exemplo, aqui no WhatsApp apareceu essa mensagem aqui de feedback, né, para poder clicar no link e poder indicar se está satisfeito com o serviço do escritório ou não, insatisfeito e assim por diante. Tem algumas opções para o usuário acessar, tá? Identificação do funcionário, também eu posso configurar ali a identificação do funcionário, indicar que esse funcionário vai ser identificado ou não, né? Tá bom? Eu vou voltar aqui nessa tela anteriormente. Mas o que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso configurar
QR Code do meu celular. Então eu vou pegar o celular do escritório que eu comprei especificamente para gerar essa informação das conversas, né, entre os clientes. E eu vou clicar nessa opção de configuração. Para mim não vai aparecer aqui o QR Code, tá, gente? Mas assim, eu não vou desconfigurar e vai aparecer também o número do celular que está vinculado, né, essa informação, beleza? Aí tem a opção de utilizar mensagem, reiniciar a instância e parar a sincronização para ele estar configurando de novo o celular, caso queira reiniciar essa informação se não deu certo, por exemplo, uma configuração, beleza? Essa opção de gerenciar contatos aqui é onde eu consigo visualizar os contatos que os usuários vão mandando mensagem para mim, tá, gente? Então eu posso clicar aqui, posso fazer uma busca de contatos, posso cadastrar mais contatos aqui, tá, a gente colocar o nome aqui da pessoa, o telefone e ir gravando, tá? Lógico que sempre quando algum contato quiser, por exemplo, se você quiser adicionar um contato, você pode pegar o celular do escritório que está vinculado ao WhatsApp e vir lá e dar um oi para esse seu cliente, ele já vai começar a ser integrado com o Messenger ali, o sistema já vai adicionar esse usuário quando ele conversa ali, tá, gente? Mas eu posso também vir aqui e tá criando esses usuários. Aqui a distribuição, o que é essa distribuição? Por exemplo, vamos colocar que esse usuário do escritório, ele está vinculado a um usuário do Onvio, tá, gente? Então o sistema sempre vai enviar o link do Onvio para o usuário clicar uma senha lá, né, que ele foi criado para ele poder acessar. Se esse usuário não for cadastrado no Onvio, ou seja, aquela questão que eu falei anteriormente, ele só mandou um oi lá, né, não está vinculado a nenhum cliente, está utilizando só o WhatsApp, então não vai estar vinculado a esses departamentos aqui dessa distribuição, tá vendo? Vamos voltar aqui. Respostas padrões. O que seria essa resposta padrão? Quando eu estou conversando com um cliente, vamos abrir uma tela aqui de conversa, por exemplo, eu vou aqui nessa opção de Messenger e vou na tela de conversa com o meu cliente. Só um momentinho, por favor. Vou abrir meu atendimento, estou conversando com o cliente e eu quero colocar uma resposta padrão, tá? Por exemplo, de conclusão de atendimento. Então eu venho aqui nessa opção de respostas padrões, eu adiciono uma resposta padrão, tá? Por exemplo, do fim do atendimento, do início, vou colocar aqui no fim do atendimento. Aí vai ter algumas informações aqui, por exemplo, já foi criado, né, para o nosso teste, caso não restam dúvidas, estarei finalizando o atendimento. Então se eu vou pegar a resposta padrão de fim do atendimento, ele vai buscar aqui, então eu vou vir aqui nessa opção dessa, tipo um jornalzinho aqui, eu vou clicar em cima e vou localizar a resposta padrão de fim do atendimento. Beleza? Aí só clico para enviar e o meu cliente já vai receber essa mensagem. Então eu vou ver que se eu recebi ali no meu celular, que fica com um barulhinho ali, ó, já apareceu a mensagem, beleza? E aí vai concluir o atendimento, eu posso até concluir junto com o meu cliente, porque se o meu cliente não interagir, né, com o WhatsApp ali, será concluída o atendimento, né, para iniciar um novo, tá? Então o sistema sempre termina um atendimento para iniciar um novo atendimento. Vamos voltar na tela de configuração. Então configurei o celular, com resposta padrão, posso habilitar para pesquisa de satisfação, posso clicar aqui para ele iniciar, né, para ele reconhecer ali, né, o usuário que está falando. Então quando a pessoa, por exemplo, estiver conversando com alguém do cliente, né, o sistema vai reconhecer com quem que está sendo falado, né, e ele vai mostrar, ó, se ele está falando ali, vai aparecer o usuário José Carlos, por exemplo, que está falando, tá vendo? Se eu não quiser identificar, vai ser uma pessoa, um número de telefone que vai estar sendo enviado lá para o acesso aqui, vai aparecer quem foi o atendente. Então aqui está dizendo que está sendo atendido pelo 11 URS. Se não tivesse, que não ia aparecer esse nome aqui, tá bom? Por isso que apareceu o nome naquelas configurações. Vamos voltar aqui na tela. Beleza? Então essa é a configuração inicial aqui do sistema. Okay? Então aqui terminamos essa primeira parte de configuração, tá, gente? Depois das configurações eu vou adicionar os meus clientes, então essa opção daqui dentro do Messenger, do início aqui, da tela inicial, eu também consigo ativar e também aqui dentro eu consigo ativar. Deixa eu voltar aqui para a tela inicial do Messenger, só um instante, por favor.
Deixa eu fechar aqui, já volto na tela. Então eu vou clicar em cima aqui, ó, tá vendo? E aqui tem a tela inicial do Messenger, a opção de habilitar o cliente. É a mesma coisa que tem lá, tá? Então eu vou clicar nessa opção aqui, ó, de habilitar cliente. Ele vai ser direcionado para o mesmo caminho, onde eu vou vir aqui e vou adicionar os do cliente. Eu vou pegar aqui a minha empresa, tá, gente? Porque a minha empresa ela já está configurada. Okay? Então eu vou clicar aqui nesse lapisinho aqui, ó, tá, gente? Tá vendo? E eu vou ver quais usuários já estão vinculados. Se eu quiser adicionar mais um, basta eu clicar no botão de adicionar, vem aqui e localiza esse usuário. Beleza? Então aqui, por exemplo, poderia ter 2 usuários criados aqui, né? Esse número aqui, ele puxou do cadastro do usuário, tá, gente? Então por isso que ele tem esse número de telefone. O usuário também pode vir aqui e colocar o número da maneira que achar necessário, tá? Não há necessidade de utilizar o número que está cadastrado. Por isso que a gente pede sempre, quando você for cadastrar um usuário ali no Ombro, né? Você já cadastra todos os dados, inclusive o número do celular dele, que eu vou puxar aqui nessa tela. Ok? Então, isso aqui são os usuários, né? O campo é obrigatório, ou seja, eu tenho que ter um usuário aqui cadastrado, pelo menos, né? Para poder ativar. E esse usuário tem que estar utilizando o Ombro. Ou seja, eu tenho que ter cadastrado esse usuário no Ombro, até para o sistema conseguir utilizar aquele robô, né? Para mensagens padrões para o usuário. Ok? Então, aqui tem a opção também do assistente virtual, tá, gente? Que é o robô ali que ele vai utilizar para ser atendido virtualmente por um usuário, tá? Eu vou explicar aqui na sequência ali como faz. Então, quando eu habilito aqui, esse atendimento vai ser através do robô. O usuário pode pedir o que ele quer, ele pode pedir para um relatório, pode pedir para ser atendido por um funcionário do escritório também, né? Fica a critério da pessoa selecionar o que ele quer, né? Tá bom, gente? Ele tem alguns serviços, no caso, ativado ali, ok? Então, quando eu ativei o agente de comunicação, ativei a empresa, gravei, já vai ter o usuário cadastrado. Agora a gente vai com a nova etapa, que é a questão do robô ali, que ele faz essas informações, dá relatório para o cliente e também indica um usuário para ser atendido, tá? Então, quando eu ativei aqui o agente desculpa. Quando eu ativei o usuário aqui para usar o Ombro, né, Messenger, esse usuário aqui, ele está apto para utilizar o assistente virtual, tá? E como que eu faço para ativar o assistente virtual? Primeiramente, eu tenho que vir aqui, por exemplo, no meu navegador, se eu utilizo o local, eu passo a clicar agente aqui, tá? E ele vai buscar aqui o agente de execução do assistente virtual. Ele é parecido com o agente de comunicação que a gente utiliza agora, tá? Eu vou colocar aqui a conexão contato que eu vou utilizar, né? Vou clicar em inicialização, vou clicar em iniciar. Pronto, já vai começar a fazer as informações, trazendo informações do que os usuários pedem no WhatsApp e o processo que o sistema vai fazer, tá bom? Ativei essa informação. Agora, como que o meu cliente vai receber essas informações aqui do sistema, tá? Então, e também outra coisa, o meu cliente vai pedir o que ele quiser, né? Será que o sistema vai gerar? Tem algum bloqueio, por exemplo, para eu não enviar alguma informação para o cliente? Tem algumas configurações que eu posso estar marcando ali e bloqueando para esse usuário não receber enquanto, por exemplo, o usuário não confirmar, né, o envio do arquivo, beleza? Então agora a gente ativou o agente, agora vamos para dentro do sistema para mostrar aquela questão do serviço que o usuário pode pedir, beleza? Vou minimizar aqui, tá? Daqui a pouco eu já mostro essa tela do WhatsApp que eu tenho aberto. Só um instante, por favor. Então aqui dentro do sistema, eu tenho aqui embaixo o botão chamado agente. Deixa eu só puxar para o lado dessa tela aqui, não esqueci de puxar. Ok? Então aqui tem o botão do agente, ó, agente de execução, ele vai ter que estar sempre verdinho aqui, tá? A gente junto com a agente de comunicação, beleza? Aí eu vou clicar nessa opção aqui, ó, nos utilitários, tem aqui o assistente virtual do Ombro Messenger. Aqui que eu vou configurar para que o meu cliente receba o serviço do escritório, beleza?
Então, primeiramente, eu vou aqui nessa questão chamada central de pedidos. Nessa central de pedidos, o que vai ter? Quando eu pedir alguma informação para o escritório, por exemplo, eu estou na minha empresa 3 aqui, né, que eu sou responsável. Eu vou pedir um serviço para o escritório. Exemplo, eu vou vir aqui no meu WhatsApp, né, eu sou cliente do escritório, e vou pedir, ó, colocar boa noite. Okay. E aí ele vai me dar as opções das minhas empresas, do qual eu sou responsável, tá, gente? Vamos ver se ele vai sincronizar, se o celular lá da unidade não tá fora. Só um instante, por favor. Senão eu vou explicando aqui. Eu acho que o celular foi desligado, tá fora ali de ar, tá? Mas assim, quando eu vou falar alguma informação aqui, o que o sistema vai mostrar aqui? Eu não vou conseguir mostrar todos os testes aqui do ombro, tá, gente? Então, peço que perdoe aí, porque não está funcionando nesse horário aqui que eu tô trabalhando, beleza? Ó, então eu vou vir aqui, por exemplo, vamos explicar como que foi feito aqui o último atendimento, tá bem? Ó, então o último atendimento eu falei aqui ontem, por exemplo, falei olá, desculpa, segunda-feira foi 3 dias atrás, certo? Então eu falei olá, hoje no caso, né, às 23h20, se não me engano foi hoje, beleza? E aí esse assistente virtual falou assim, umas mensagens que ele mostra, né, pra gente ali dentro do sistema. Ele mostra assim, que eu sou responsável por algumas empresas, certo? No caso, eu ativei aqui 3 empresas pelo usuário. Lembra que a gente ativou as empresas ali? Então o sistema tem uma tecnologia chamada, deixa eu me lembrar, IBM Watson, que é uma ferramenta de inteligência artificial que ele reconhece algumas informações, tá? Por exemplo, aqui o que eu fiz? Eu informei que eu sou responsável pela empresa 1, né? Tá? E o sistema mostrou que serviços que ele tem. Então ele tem os serviços de cálculo de férias, rescisão, outros documentos, guias de impostos, relatórios gerenciais, ou ser atendido por um funcionário do escritório. Tá? Então, é o seguinte, eu cliquei aqui o 4. O que eu queria? Do 4 eu queria a guia do imposto. Beleza? Então eu pedi a guia do imposto, o sistema perguntou qual que é a guia que eu queria. Então eu coloquei que eu queria a guia do dia de 5 de 2015, tá? Aí vai perguntar de qual imposto que é, eu vou digitar o número aqui, vai perguntar qual competência. Se eu quisesse digitar, por exemplo, gostaria da guia de 3 de 2023 do Simples Nacional. Então o sistema ia buscar, só ia perguntar ali que dia que é o pagamento e que data que eu iria pagar. Igual essa mensagem aqui, beleza? Aí eu disse que dia que ia pagar, daí ele disse uma nova data de vencimento não pode ter a data de hoje, ou seja, eu mandei, por exemplo, na segunda-feira essa mensagem, e na segunda-feira não dá para pagar, eu teria que pagar outro dia, que era 23 e 22, beleza? E aí ficou falta de interação, né? Não foi conversado mais, e aí acabou a mensagem, beleza? E aqui o que aconteceu? Eu fiz aqui ó, também, né? Informei ali uma mensagem de teste, mandei algumas informações, ó, me mandei a guia do ISS, aí foi mandado, por exemplo, aí o usuário veio aqui dentro no caso aqui, deixa eu mostrar para vocês, veio aqui dentro do Onvo Message na conversa e finalizou a conversa. Então ele veio aqui, por exemplo, vou finalizar essa conversa com esse usuário, clicar em concluir o atendimento e concluiu o atendimento, finalizou aqui. O que aconteceu com o meu WhatsApp? Deixa eu mostrar aqui. Ele concluiu o atendimento aqui, ó, e mostrou para fazer o feedback ali, né, dizendo se eu estou satisfeito ou não com o atendimento que foi feito. No caso, não tinha nada ali respondido, tá? E pronto, eu posso informar aqui o grau de satisfação que eu estou pelo atendimento, ok? Vamos colocar a situação. Vou digitar de novo aqui, boa noite, ok? O agente de integração, aquele robô, né? Ó, ele mostrou algumas mensagens. Por quê? Porque eu concluí o atendimento anterior. Antes eu não tinha um atendimento em aberto e ele não me mostrava aqui as opções. Por exemplo, aqui o que eu quero nesse caso? Eu vou pegar, por exemplo, a minha empresa 1.
vou dar um Enter. É a empresa presumida, eu quero ser tratado por essa empresa presumida. Então ele vai pedir essas informações aqui de férias, rescisões, guias de impostos e assim por diante. E aí eu vou mandar para ele, né, através do robô, desse bot que tem aqui, o sistema vai conseguir enviar essas informações, tá? Eu vou deixar essa tela aberta e vou voltar lá no sistema para explicar como funciona essas habilitações aqui dessas configurações, beleza? Tá? Daí eu já volto aqui para fazer um pedido. Ó, o que acontece? O sistema, na hora que eu faço um pedido, vamos fazer um pedido primeiro, né, alguma solicitação aqui, para ele ficar em processamento ali. Vamos pedir, por exemplo, um relatório gerencial. Vou pegar aqui o relatório gerenciais do 5, vou digitar, melhor, vou escrever aqui, poderia enviar o faturamento da minha empresa de 01/01/2022 a 31/01/2022. Vou dar um Enter. Tá? E aí ele vai entender essas informações que eu pedi. Ele vai perguntar, ó, deixa eu ver se eu entendi. Você quer o faturamento de 1/2022? Sim ou não? Eu vou dar um sim aqui e vou dar um Enter. Tá? Ele vai dar uma mensagem padrão que está sendo processado e assim que estiver disponível ele vai deixar para mim, nessa caso, essa mensagem. Uma solicitação, assim que tiver o pronto, que enviaremos resultados. Seu atendimento foi encerrado. Se precisar de mais alguma coisa, nos mande uma mensagem que iniciaria um novo atendimento. Ou seja, foi solicitado, encerrou o atendimento, ele pode pedir outras coisas aqui, né? Ah, eu quero agora o extrato do banco e assim por diante, né? Eu posso pedir qualquer informação do escritório, o escritório vai me responder, tá? O que vai acontecer com esse pedido? Deixa eu listar aqui para ver se vai aparecer. Ó, o que aconteceu com o pedido? O pedido veio aqui para a central de pedidos do assistente virtual e ficou como em processamento, tá vendo? Então ele já vai enviar esse relatório de faturamento assim que ele processar. Através desse agente ali, ele vai enviar para o cliente, beleza? Tá? Então ele vai ter um campo chamado pendentes com o escritório, que é quando, no caso assim, por exemplo, eu tenho uma simulação de férias, né? Essa simulação de férias não foi feita a confirmação ali para o escritório marcou para, já vou mostrar para vocês, para que quando não tiver fechado a empresa não envia, né? Tá bom? Ou deixar pendente para o escritório enviar. Aí o escritório seleciona aqui, clica em confirmar e repetir, ele envia, tá? O meu processo ele é automático, não precisa de nenhuma configuração, beleza? E depois de processado, né, ele vai ficar em processados aqui todos os itens que foram feitos, beleza? Ok. Então depois do assistente virtual tem o parâmetros de pedido. Esses parâmetros de pedido tem a seguinte situação, você pode ver que nessa aba chamada folha escrita fiscal e contabilidade, tem um usuário aqui, ó, que chama-se usuário responsável pela preferência de emissão de relatórios. O que seria essa informação? É o seguinte, quando eu tirei, por exemplo, vamos colocar a situação do contábil, do fiscal, né, no caso que a gente tirou. Eu tirei um relatório de faturamento do fiscal, no caso, e mandei para o meu cliente quando ele pediu, no caso eu estou falando como se eu fosse o sistema, né, mas o assistente virtual, ele pegou o faturamento e mandou para o cliente do escritório. Como que ele vai gerar essa configuração do relatório? Então, se o usuário gerente, por exemplo, vir aqui em relatórios, acompanhamentos demonstrativos de faturamento, ele vai marcar o que ele quer, entendeu? Vai selecionar aqui o que ele quer configurar. E isso vai ficar vinculado a esse usuário gerente. No caso, eu estou com o usuário José Carlos, mas vai ficar vinculado ao gerente, tá? E aí, as configurações da geração do relatório vai ser conforme esse usuário aqui, tá? Então vai aparecer todo mundo. Posso colocar aqui José Carlos e vai aparecer a configuração que esse usuário ali deixou ali para gerar o relatório, beleza? Na aba folha tem umas configurações logo abaixo de opções, tá? Tem algumas opções para bloqueio, então como a gente comentou antes, o usuário não vai receber toda a informação, né? De forma, digamos, espontânea. Ele vai pedir ali um recibo lerite, o sistema vai enviar sem que o usuário saiba, o escritório saiba, ou alguma coisa assim. Tem essas configurações para a gente marcar, né? Então, por exemplo, quando o usuário for lá dentro
WhatsApp dele, né? E solicitar, por exemplo, um recibo de férias. Então o sistema só vai enviar o recibo, ó, sempre, ele vai enviar sempre o recibo ao cliente quando a folha receber a solicitação. Ou seja, a folha vai receber a solicitação, vai estar calculado, pronto, vai enviar para o cliente. Ah não, mas eu quero que o sistema ele deixe naquela pendência. Vocês viram que eu abri uma tela agora, quer ver, ó, essa primeira tela da central de pendência, apareceu algumas pendências para ser processadas, tá vendo? Pendentes do escritório. Então ele vai ficar como pendência até que alguém confirma aqui, beleza? E assim tem as opções também para simulação de férias, tá? Para o recibo, né? No caso de rescisão também, né? Mesma coisa, as configurações. Então as 4 opções aqui tem as mesmas opções, beleza? Então a opção de virar o lead de comprovante de rendimentos, guias, relatórios e conferências para o cliente somente se o período estiver fechado. Então o que vai acontecer? O sistema só vai enviar essas informações aqui se no caso eu for aqui no menu controle e fechamento e fizer o fechamento do período quando estiver marcado essa opção, tá? Se não tiver marcado, a única restrição que o sistema vai ter é se, por exemplo, o imposto está calculado, alguma coisa assim. Se a folha está calculada, ele vai enviar. Se caso não, não. Tá, beleza? Então eu vou colocar aqui o fechamento, por exemplo. Se tivesse fechado 12, vou colocar aqui 01/2023. Então, de 1/2023 para trás, no caso a partir do mês 2, ele vai enviar. Mas antes, ele não consegue enviar se o cliente fizer um pedido, por exemplo, de um olerite, por exemplo, do mês desculpa, do mês 2, como não está fechado, ele não vai enviar, tá? Eu tenho que vir aqui e fechar para ele poder receber, beleza? Então, se não tiver fechado, vai ficar naquela central de dependências também, indicando ali a informação que o usuário precisa ajustar, beleza? Aqui no fiscal também, ó, mesma coisa, enviar os relatórios e guias para o cliente. Então, o que o cliente pedir ali, só vai enviar se o período estiver fechado. Se não estiver fechado, ele envia. Que nem aquele relatório que estou pedindo agora, né, o resumo de faturamento. Então, esse resumo de faturamento vai ser enviado automático, eu não marquei essa opção. Beleza? Senão eu teria que vir no fiscal e fechar. Mesma coisa da contabilidade, ok? Ah, mas quais serviços que o sistema tem, né, disponibilizado para o robô, para o meu cliente pedir? Então, aqui no utilitários do assistente, aqui tem um botão chamado seleção de tarefas. Todas essas tarefas que estão marcadas aqui, o assistente vai fazer, tá? Então, se o usuário, por exemplo, pedir uma DARF, um DAS, ali está dizendo balanço, balancete demonstrativo, todos eles ali o assistente virtual vai fazer, tá? Se eu quiser desmarcar uma opção, basta vir aqui e desmarcar, tá? Então não é deliberado assim para o cliente fazer o que ele quiser, tá? Por exemplo, eu não quero que o meu cliente peça o DAS, eu vou enviar para ele, assim que estiver pronto, eu publico lá para ele no atendimento, ou a hora que ele solicitar, eu crio uma solicitação de atendimento e mando para ele, beleza? E aí eu posso ativar e desativar o que eu achar necessário aqui, tá bom? Ok? Então, mostrando o assistente virtual. Aqui também tem uma tela de mensagens, tá, gente? Então, se eu quiser conversar com os atendimentos que eu tenho por aqui, basta eu clicar nessa tela e ele vai abrir o Home Messenger e indicar os atendimentos e as conversas que estão sendo visualizadas. Beleza? Então, posso vir aqui acessar a conversa e conversar com essa pessoa aqui, né? Por dentro do sistema. Vai ter todos os menus ali que eu tenho, só não vai ter a configuração porque é só pelo admin que ele vai ter o acesso. Vou fechar essa tela aqui, beleza? Então aqui por dentro do sistema eu também consigo fazer o atendimento com o cliente, ok? Então voltando lá para o navegador, tá? Aqui o que aconteceu agora? Se eu for aqui, vou voltar aqui no sistema só para ver aqui, ó. Então naquela central de pedidos que a gente abriu, aquele pedido já foi executado. Então se eu for no menu processados e listar aqui, ó, eu vou ver que o meu pedido de faturamento está aqui, tá vendo? Foi pedido um balancete também esses dias, né, dia 8 ali, tá? E ele já enviou. Então tudo que faz sendo enviado e o sistema consegue gerar aqui de um mês, tá? Então você consegue colocar um intervalo de um mês, beleza? E aí eu consigo visualizar aqui. Tem alguns do processamento, né? Essa aqui tá recibo para todos os colaboradores, está em processamento também, tá? Então não enviou ainda, porque provavelmente a empresa desse usuário não está calculada,
beleza? Então eu consigo acompanhar até por aqui também os envios. Vamos voltar aqui no site. Ok. Então a gente estava aqui nas conversas, tá gente? Então aqui eu tenho as conversas, os atendimentos, quando alguém conversa comigo vai aparecer nas conversas, quando eu assumir o atendimento, né, ou concluir, ele vai sumir aqui, tá gente? Vou criar um atendimento aqui agora, só para a gente poder mostrar aqui a conversa e voltar aqui na tela novamente, tá bem? Certo. Para abrir um outro atendimento, tá gente? Ó. E aí eu vou pedir algumas coisas aqui para o escritório, mas eu vou pedir, por exemplo, para ser atendido por um funcionário do escritório, tá? Vou pedir da empresa 2 aqui e vou pedir ser atendido por um funcionário do escritório. Então você vai dar uma mensagem de padrão que está sendo direcionada ali, ó, informa o departamento que você deseja ser atendido. Vamos colocar aqui o departamento 4, por exemplo. E vou digitando. Se eu soubesse aqui as descrições, poderia colocar. Então ele está dizendo, por exemplo, que o usuário está fora de horário expediente. Já vou passar para vocês ali. E ele não vai ser atendido por um usuário nesse momento. Beleza? Vamos pedir então agora para ele poder mostrar aqui. Eu vou colocar boa noite. Então esse atendimento aqui está em aberto, tá? Então não vai concluir agora, né? Só se ficar sem interação. Então aqui dentro do site, vou pegar aqui. Ó, eu vou ter as conversas que foram, que estão sendo visualizadas aqui, tá? Por exemplo, esse usuário perguntou aqui, boa noite, poderia me enviar o contrato social da empresa? E ele está conversando com alguém do escritório, mas não tem ninguém no escritório, né? Então eles não estão visualizando essa informação. Mas dentro do Messenger vai aparecer aqui as mensagens, tá vendo? Poderia me virar um contrato social da empresa? Então se eu quiser, vai demorar para alguém mandar essa mensagem, né? Vai demorar para esse usuário ser atendido. Então o que eu vou fazer? Eu vou concluir esse atendimento registrando um chamado, que é registrar atendimento ali, tá? Então vou clicar no botão de iniciar atendimento, por exemplo, tá? Ele vai para a tela de atendimento e eu vou adicionar uma solicitação de suporte, tá vendo? Solicitação de serviço, tá? Vou clicar em adicionar. Deu um erro no servidor. Tá. Não, mas beleza, vamos voltar aqui na tela da solicitação de serviço. Digamos que eu criei a solicitação de serviço no botão de adicionar, tá? Ah, não, deu certo. Vamos pegar aqui o cliente 2. Vou pegar aqui, aqui está um outro nome. Vou pegar aqui José, por exemplo. José teste resumido, acho que é esse que é o 2, beleza? Vou colocar aqui o solicitante, né, quem está pedindo, o departamento, o assunto, contrato social. Vou colocar providenciar o extrato social da empresa. Beleza, registrei uma solicitação, vou colocar a expectativa de conclusão e assim por diante, né? E vou clicar em gravar, adicionar. E ele adicionou aqui a solicitação, tá vendo? Nesse caso, o que eu posso fazer para encerrar o atendimento do meu cliente? Eu vou clicar nessa opção do maisinho aqui e vou clicar em copiar link dessa solicitação do cliente. Vou copiar. Okay, copiei, beleza. Vou dentro do onde estou conversando com o cliente aqui no meu Messenger, né? E vou digitar, ó. Ok, registrei um chamado para esse caso. Assim que estiver disponível, receberá no seu e-mail. Ele pode acompanhar essa associação, até do link aqui. Então vou colar aqui e vou colar o link para esse usuário atender. Com isso eu posso concluir o atendimento, tá gente? Clicar no botão concluir. E aí o meu cliente ele vai estar apto para criar a solicitação, tá? Ó, registrei aqui, né? Vai passar o link da solicitação. Deixa eu não faltou
Dá um espaço aqui, né? E aí quando o usuário clicar no link, né, ele vai ser direcionado para acessar o ONVIO, onde vai ter aquela associação de serviço registrado para ele no portal do cliente. Ele vai baixar lá e vai ter todos aqueles protocolos do ONVIO lá, beleza? Se você estiver trabalhando aqui no sistema, nesse caso, ó, vai aparecer uma solicitação de serviço para o usuário que está vinculado. Então ele vai clicar nas opções da solicitação de serviço aqui, ó, essa segunda opção, e vai ser registrado uma solicitação geral aqui para ele, tá vendo? Então ele vai vir aqui, por exemplo, funcionário do escritório, opa, tem uma solicitação aqui aberta, e eu vou responder meu cliente. Então vou clicar no maisinho aqui, desculpa, vou clicar nos detalhes, vou clicar no trâmite e vou adicionar, por exemplo, um arquivo. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, vou clicar em trâmite em análise, por exemplo, né? Vou incluir trâmite. Deixei em análise, apareceu para mim como análise, para o meu cliente também vai aparecer quando ele clicar no link. Vou clicar, por exemplo, para poder adicionar um arquivo, vou clicar em localizar arquivo. Digamos que eu vou adicionar alguma coisa aqui. Só um momentinho, por favor. Deixa eu acessar o caminho. Vou pegar qualquer arquivo aqui só para mostrar. Beleza, adicionei o arquivo, por exemplo, né? Digamos que eu tivesse adicionado, ali vai aparecer o anexo, né? Aí eu vou digitar segue em anexo. Vou clicar na opção de respondido e vou incluir um trâmite. O que vai acontecer? Meu cliente vai receber no e-mail dele, né? Essa informação lá que houve um retorno naquela associação. E ele vai acompanhando pelo e-mail lá essa solicitação. E ele consegue fazer novas solicitações aqui. Beleza? Okay. Então, voltando aqui embaixo, tem aqui dos cadastros de clientes, dando habilitar clientes. Tá? Ah, mas se eu quero cadastrar, por exemplo, um contato fora do escritório. Então, basta, que nem eu comentei, basta digitar um oi, né? Posso adicionar o contato aqui no botão de configurações, eu posso adicionar, né? Posso clicar nessa opção de adicionar aqui também, tá? A gente colocar o nome, é a mesma tela que eu abri anteriormente, tá? Aqui tem a opção de grupos, né? Posso criar grupos de usuários, né? Por exemplo, vou pegar esse grupo aqui, vai aparecer quem que são os clientes que estão vinculados a esse grupo, tá? Posso clicar no botão de adicionar grupo aqui, ó. Quando adicionar um grupo, vou pegar todos os usuários que estão nesse grupo, vou gravar, aí eu posso mandar mensagem para esse grupo aqui que eu tenho criado, tá, gente? É como se fosse um grupo do WhatsApp mesmo, eu venho aqui e crio o grupo, beleza? Aqui na lista também eu posso criar lista de usuários, né? Vincular os usuários e mandar mensagem para esses usuários da lista. Okay. Funciona basicamente parecido com os grupos. Aí depois aqui embaixo tem a visão geral, que ele indica os atendimentos, né? É igual aquela tela que eu mostrei anteriormente ali na hora que você acessa no inicial, tá bom? Vai aparecer as solicitações, funcionários com mais números de atendimento e assim por diante aqui, todos os funcionários aqui, beleza? Então aqui tem algumas métricas, tá? Tem métricas, por exemplo, métricas da empresa, do escritório, métricas de funcionário, métricas de contatos, por exemplo, de conversas, né, de contatos. Vamos clicar, por exemplo, na metas da empresa, tá? Então aqui tem as informações do tempo que demora, os atendimentos que foram encerrados ou não, o tempo, né, que demorou, né, e assim por diante, o tempo médio da conversa aqui, quanto tempo demorou, tá? Agora embaixo tem as métricas de funcionário, onde eu posso visualizar por funcionário, quanto atendimento foi, quanto tempo, né, ele demorou, no caso eu sou esse usuário aqui, né, quanto tempo ele demorou em cada atendimento, tá? Vai aparecer os atendimentos iniciados, os encerrados, os desconsiderados, o tempo médio desconsiderado seria assim, o usuário faltou aquela interação lá do WhatsApp e o sistema desconsiderou, tá? Tipo um abandono, tá?
Só um instante, por favor. E aqui tem as métricas de contato, né? Para mostrar aqui os contatos também que foram criados, né? Os usuários e os contatos que foram feitos entre o cliente e a empresa, tá bom? E aí tem as métricas de satisfação. Então, quando eu concluir, por exemplo, o atendimento, né? Eu consigo visualizar a satisfação. No caso, eu estou aqui no escritório, apareceu aqui, ó, seu feedback irá contribuir para a evolução do escritório. Então o usuário vai clicar aqui e vai fazer um feedback. Vou colocar aqui como muito satisfeito. Estou muito satisfeito e vou responder. Beleza? Sou cliente do escritório, respondi como muito satisfeito o feedback aqui. Nessas métricas, aqui vocês vão ver que eu vou atualizar aqui, já vai aumentar aqui as solicitações que foram como muito satisfeitos. Tá vendo? Aumentou para 4. Beleza? Então apareceu que do dia de hoje apareceu como muito satisfeito, não satisfeito. Se eu quiser verificar o que foi feito, eu posso clicar nesse olhozinho, vai aparecer o que foi avaliado. Então o cliente José Carlos está muito satisfeito, qual foi o chamado, qual foi o tempo da resposta, o tempo do atendimento, né, 2013 segundos, a avaliação desse contato, ok, os últimos dias, quanto tempo teve, a média de satisfação dele. Então eu consigo visualizar várias métricas aqui, beleza? Um instante, por favor. Deixa eu ver se teria mais alguma informação para a gente estar passando nesse caso, tá? Beleza, aqui as configurações que a gente fez, ok. Ativação das empresas, só um instante, por gentileza. Vamos ver se precisa fazer mais algumas marcações. Então do robô a gente explicou ali como que funciona a questão do robô. Faltou uma informação aqui que eu ia passar aqui. Só deixa eu iniciar aqui, que eu acho que faltou essa informação aqui. Ó, nessas configurações aqui, tá gente? Não é aquela tela, aquela engrenagemzinha. Essas configurações aqui eu posso indicar o tempo que o escritório vai estar em aberto, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, segunda-feira, terça-feira, em que horário esse escritório vai estar trabalhando, tá? No caso ali, como está fora do horário, o sistema deu aquela mensagem padrão, né? Dizendo ali que o escritório tá fora de horário. Então, se eu clicar em avançar, vai aparecer as mensagens, tá? Aqui do atendimento não finalizado, ele vai dar essa mensagem, fora do horário expediente, que é aquela mensagem que apareceu, né? Nosso escritório está fora do horário expediente, assim que possível retornaremos. Aqui vocês podem digitar o que vocês acharem necessário. Se vocês colocar a hashtag aqui, ó, vocês podem buscar algumas variáveis, tá gente? Ó, por exemplo, o nome do usuário, nome do escritório, e-mail e assim por diante, né? Vai puxar essas informações, tá? E tem todas as mensagens aqui, no caso a conclusão da habilitação do usuário, né? Como que vai aparecer as mensagens, do início do atendimento, né? Vai aparecer aqui o nome, né? O atendimento finalizado pelo assistente virtual. Então ele vai dizer que alguma coisa aconteceu, ele não conseguiu compreender o pedido, daí vai ser encaminhado para um funcionário, né? E quando o assistente virtual não conseguiu compreender, né? O que você quer, né? Você pediu ali um relatório, mas você colocou um nome errado, um código ali errado, e se ela não compreendeu o que você pediu, ele vai te direcionar para um funcionário, beleza? E vai dar essa mensagem ali indicando. E aí a conclusão, né? No caso do expediente, basta eu concluir aqui e já está configurado também nessas grupos, essas mensagens que o usuário vai receber. Beleza? Então seria esse o vídeo, tá? Qualquer coisa, se faltou ali, qualquer coisa me manda no e-mail.